Ô Padilha, Sakamoto, falando em julgamento, né, o julgamento do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou numa nova fase. As principais testemunhas do caso podem começar a ser ouvidas já a partir de hoje. Essa é a primeira vez que um ex-chefe de Estado norte-americano enfrenta um julgamento criminal. Padilha, como é que está aí a situação do Trump, né? O que você tem de informação sobre essa nova fase do julgamento? Olha, é um roteiro muito bem escrito para uma comédia sórdida, uma tragicomédia, esse julgamento. É, por um lado, eu acho que é o mais importante, é o que fica para o Brasil, desse julgamento, é a pressão sobre o júri. É o fato do Trump, isso eu temo que aconteça com o Bolsonaro já já. É o fato do Trump fazer declarações, apesar de terem várias ordens judiciais que ele não pode ameaçar ou falar qualquer coisa que ameace ou coloque uma testemunha no foco da imprensa, ele faz isso no limite do aceitável, recorrentemente. No processo de seleção de jurados, várias pessoas, jurados que já tinham aceitado fazer parte do júri, dois, tinham sido aprovados pelos dois lados, desistiram porque o nome mais ou menos vazou para a imprensa e eles ficaram com medo de perseguição. Porque tem realmente o risco de um jurado condenar o Trump e vir um maluco desses do Proud Boy e fazer uma violência contra esse jurado. Né? Já teve um ato violento de autoimolação, com uma pessoa atirando fogo no próprio corpo nesse trial do Trump. Então, a polarização é tão grande e a polarização pelo lado da direita pode virar violenta tão rápido que esse julgamento coloca em questão a capacidade da justiça de lidar com casos nessa situação vigente de polarização nos Estados Unidos. Como é que protege um jurado disso? Como é que protege o jurado de receber centenas de 100 mil mensagens de hate mail na caixa postal dele se alguém descobrir a identidade do jurado? Então, essa pressão extracampo que existe no julgamento do Trump, eu acho que é uma lição que fica para o Brasil. E eu acho que é exatamente aonde o Elon Musk é perigoso para o Brasil, porque ele é um cara que alimenta isso. Ele começa a dizer que o juiz não é neutro, que o juiz tem uma agenda. O Trump fala isso o tempo inteiro. Ele sai do julgamento e diz: esse juiz é contra mim, a filha dele é isso, a mulher. Ele coloca essas pessoas todas em risco. Então, o que eu acho mais interessante para mim nesse julgamento? É ver o que o juiz vai fazer à medida que o Trump vai aumentando essa pressão e essas ameaças veladas a jurados, à família do juiz e ao próprio juiz. O Trump, no limite, pode terminar na cadeia. E aí gera aquele problema que aqui tem nos Estados Unidos, que o presidente americano tem escolta do FBI pelo resto da vida, da CIA, acho. Ah, E o que acontece quando você manda o cara para a cadeia? Vai ele, quantos agentes da CIA para a cadeia? Né? Então, é uma coisa muito sui generis esse julgamento e acho que vale a gente olhar vis-à-vis o que vai acontecer aí com Bolsonaro e Supremo Tribunal Federal e Elon Musk da vida. É. Ô Sakamoto, são dramas, digamos assim, paralelos, né? O Bolsonaro aqui no Brasil, o Trump nos Estados Unidos, é claro, questões nem sempre iguais. Nesse caso, é aquele suborno, né, da atriz pornô lá que ele quis abafar, segundo as investigações. não, esse caso, ele é claro, Padilha está acompanhando aí, ele tem muito mais detalhes, né? Mas esse caso é o modo Borogodó, né? Grosso modo é o seguinte, gente, o Trump pegou dinheiro da campanha dele para pagar o advogado que tinha subornado a prostituta com a qual o Trump tinha um caso e que não podia virar público por causa das eleições. Então vocês reclamam dinheiro de caixa 2 financiando campanha. No caso do Trump, o dinheiro de caixa 2 financiou o silêncio da profissional do sexo, né? É, dinheiro de campanha, gente. Vamos colocar, deixar isso bem claro, né? E aí o que acontece? Só que aí o problema, e esse é o problema, o mais engraçado é que você tem uma parte significativa dos seguidores do Trump que são hiperconservadores, né? Se pegasse isso com o Biden,
né? Tipo, nossa, eles iam queimar a casa do Biden com tochas. Então, você tem, diante disso, entre os seguidores do Trump, dois grupos. Um grupo que simplesmente não acredita nessas informações, não acredita nesses fatos, ou seja, falou, não, não existe, nega, não existe, é mentira, porque o Trump falou que é mentira, então eu não acredito. E tem um grupo que não se importa. Não se importa porque fala, não importa. O que importa é que ele é um guerreiro pela liberdade, o que importa é aquelas bobagens, né? Então você tem, entre a negação e o cinismo, né? O Trump vai mantendo o seu rebanho. Padilha, como é que está o acompanhamento dessas testemunhas, né? Você disse aí sobre mensagens de ódio, né? E muitas se declararam impedidas, né, de alguma maneira de participar desse julgamento. Deu trabalho para fechar esse time. Na verdade, o que os advogados de defesa... Bom, já está configurado o júri e já tem os suplentes do júri. Então, mesmo que algum jurado tenha algum problema, tem um número suficiente de jurados para substituir esse jurado durante o julgamento, se algum jurado resolver sair por conta da pressão que o Trump coloca sobre o júri. Agora, em relação ao julgamento, o Sakamoto falou qual é a essência do caso. Né? Na verdade, o Trump está acusado de falsificar documentos. Por quê? Porque ele teve o seu affair lá remunerado com a Stormy Daniels, a atriz pornô, um caso de prostituição, que não tem nada a ver com o que está sendo julgado aqui, não é uma questão de se prostituiu ou não prostituiu, né? E quando chegou perto da eleição, eles ficaram com medo que a Stormy Daniels fosse falar alguma coisa. Como o Trump tinha uma base evangélica enorme na época, e na época a base evangélica, acreditava o Trump, se preocuparia com isso, ficou provado que a base evangélica, que é a grande base do Trump, não quer nem saber disso. Né? Hoje em dia, como o Sakamoto falou, na base do Trump tem um monte de evangélicos que não quer saber se ele fez prostituição ou não. Os pecados mortais são suspensos quando se aplicam ao Trump, para essa base evangélica. Né? Mas voltando, então, essa compra do silêncio dela, o advogado pagou, ele disse que pagou por conta e ordem do Trump, e o Trump disse que ele pagou porque ele quis, presente que ele deu para o Trump. E o Trump devolveu o dinheiro para o advogado e lançou nos documentos que aquilo ali era pagamento por trabalho de advocacia, quando, na verdade, era o reembolso do silêncio comprado da Stormy Daniels. Né? Então, o que o juiz, o advogado de acusação tem que provar? Ele tem que provar que, realmente, de fato, esse dinheiro foi para comprar o silêncio logo antes da campanha, de modo que o dinheiro, então, foi um dinheiro ilegalmente usado na campanha e não podia ter usado esse dinheiro. Né? Então, são dois crimes. Um é falsificar o documento. Isso é um misdemeanor, é um crime que não dá cadeia. Mas quando falsificar o documento na Justiça de Nova York é seguido ou tem como motivação outro crime, aí o crime começa a dar cadeia. Então, o promotor tem que provar as duas coisas. Documentos foram falsificados, o dinheiro não era para o que apareceu na documentação da empresa, número 1, e número 2, foi para cometer um crime, que era fraudar a campanha. Né? Para isso, os promotores estão trazendo uma playmate que o Trump também engajou em relações de prostituição e que o Trump também silenciou, não com o dinheiro dele, mas com o dinheiro de um tabloide. Né? Ela vai ser uma testemunha importante para mostrar que o Trump fez isso mais de uma vez, embora o processo não seja especificamente sobre ela. Né? Agora, o que é difícil para os promotores? É que as testemunhas contra o Trump são testemunhas difíceis de acreditar, começando pela testemunha-chave, que é o Michael Cohen, que foi para a cadeia. Né? É um cara que mentiu 1 milhão de vezes, contou 300 versões na mídia sobre por que esse dinheiro, disse que ele deu porque ele quis, depois mudou. Então, assim, é difícil e não é líquido e certo que o Trump vai ser condenado nesse processo. É possível que o Trump não seja condenado nesse processo. Agora, entra aí uma variável, que é a variável com a qual o Trump tenta mexer. Quem é que está no júri?
Nos Estados Unidos, pensa assim, no Brasil, como se estivessem julgando o Bolsonaro, né? No Brasil, esse júri, o país está totalmente dividido, ninguém vive fora da política. Será que não tem dentro do júri um cara que é bolsonarista? Se tiver, o Trump nunca vai ser condenado, porque tem que ser unânime a condenação. Então, o processo de seleção de júri que aconteceu há uns dias atrás, para mim, é o processo que vai definir esse julgamento. Porque, por outro lado, pode ser que a gente tenha 12 jurados que sejam democratas e condenem o Trump à revelia do que o promotor provou ou não provou. Esse julgamento é imprevisível e vai ter consequências imprevisíveis para o Brasil e para o mundo. Porque, por exemplo, o aquecimento global depende, a mitigação do aquecimento global depende do Trump não ser eleito presidente. Então, estamos todos aí navegando as águas da Stormy Daniels, aí, futuro da humanidade, nesse julgamento. A conferir, então, Padilha. Obrigado pela participação mais uma vez. Um abraço. Boa semana para você. Abraço para vocês. Boa semana. Tchau, tchau.